Boa noite a todos, sejam bem-vindos para a nossa aventura de hoje. Informo a vocês que na semana que vem, excepcionalmente, não teremos a sessão de leitura. Estarei fazendo uma viagem, uma palestra em outro estado, então nós saltaremos uma semana. É bom que vocês tenham um pouquinho mais de tempo para colocar a leitura em dia, porque esse capítulo de hoje é enorme, né? São quase 80 páginas. Lembrem, nós estamos na parte 1, capítulo 2. Vimos na semana passada o capítulo 1, que falava sobre a partida, o chamado do herói para as provas, para a sua vivência de façanhas heróicas. E hoje vamos falar sobre a iniciação, o processo de entrada do herói, já no processo de provas, nas dificuldades que vão elevar a sua consciência à condição humana, que é a meta. A meta não é matar um dragão externo, mas o dragão dos seus próprios defeitos, das suas próprias debilidades, para se tornar um ser humano pleno. Dentro daquilo que Campbell chamava de monomito, que é uma proposta tremendamente ousada. Ele diz que todas as histórias clássicas de teor sagrado ou de teor tradicional falam de uma única história, que é a história da saída do homem da ignorância e a chegada até a sabedoria, ou seja, a trajetória humana. Todos os mitos, todos os contos de fada, todas as fábulas tradicionais, não essas que nós inventamos aí para entretenimento, mas as tradicionais, falam a respeito da trajetória humana, da saída da ignorância e a chegada à sabedoria. Ou seja, a busca do homem chegar àquilo que a natureza espera dele, conquistar a si próprio. Então hoje ele vai falar dessa entrada. O herói vivia sua vida cotidiana, banal, recebeu o chamado, atendeu esse chamado ou não atendeu. Em um determinado momento a vida o forçou a atender, porque era uma questão de opção. Mais cedo ou mais tarde temos que enfrentar a tarefa de construir a nós mesmos, porque viemos aqui para isso. E uma vez que ele aceita esse chamado e entra nessa segunda fase, ele começa a passar pelas provas, ou seja, é a chamada iniciação. É o que vamos tratar. Só lembrando do nosso amigo Campbell, né, americano, que viveu inteiramente no século passado, morreu aos 83 anos em Honolulu, no Havaí. E esse é um dos seus livros mais famosos. Vamos então. A Aventura do Herói, capítulo 2, a iniciação. O caminho das provas, lembrem que ele tem um limiar, que a gente falou desse limiar, que é a quebra entre a vida cotidiana, a vida banal, o chamado e a passagem para uma outra dimensão, onde nada é igual, onde tudo é novo, tudo é fantástico, onde o homem quebra a sua rotina. Existe uma filósofa que ela costuma falar uma coisa muito interessante, que de vez em quando a gente deveria propositalmente quebrar a nossa rotina para a gente não ficar tão mecanizado, porque a vida, se você não fizer isso, ela vai gerar rupturas bruscas, que podem gerar rupturas psicológicas no homem também. De vez em quando fazer as coisas de forma diferente, pegar um caminho diferente para o trabalho, ter uma rotina diferente durante o dia, para que a personalidade se acostume à mudança. Porque senão, uma das consequências mais dolorosas que tem é termos pavor da morte, que é uma grande mudança. Então, habituar a personalidade de que as coisas não são definitivas. Nós vivemos um mundo onde a única coisa eterna é a mudança. O moto contínuo que vai levando tudo, todas as aparências. Então, acostumá-la a perceber que nada é tão seguro assim. Então, ele vai falar desse herói que passou pelo limiar, entra numa paisagem ambígua, lembre da Alice no País das Maravilhas, entra num mundo todo estranho, diferente para ele, e começa a viver uma sucessão de provas. Ele vai ganhar algumas, vai perder outras, as provas serão sucessivas até que ele atinja o sentido da prova, o porquê que eu estou vivendo isso. Aí você percebe, ele combate um monstro, vem outro monstro, tem certas histórias que fica, a gente que não entende aquilo, fica achando até meio cansativo, por que tanto monstro? Por que tanta briga? Por que tanta coisa? Olha a sua vida, que você vai ver que todo dia você enfrenta um monstro. O monstro do cansaço, o monstro da incompreensão, da impaciência com o outro, da impaciência consigo mesmo. E a vida repete essas provas constantemente até que você aprenda o que elas querem mostrar. E se nós soubéssemos ler no tipo de prova que a vida está nos mandando, ela sinaliza claramente qual é o ponto débil que ela quer que a gente trabalhe. Lembrem do clássico exemplo que eu já dei 1 milhão de vezes para vocês, que se você é aquela pessoa que sempre entra na fila, que não anda, é provável que a vida esteja dizendo que você tem que ser mais paciente. E quantas vezes é o mesmo monstro da fila que não anda? Ou seja, provas repetitivas, até que o herói desperte e encontre o sentido das provas. E assimilando esse sentido, passe para um estágio seguinte. Isso é a vida. Essas histórias estão reproduzindo a vida humana.
Sucessão de provas auxiliada por conselhos, amuletos e agentes do doador. Lembrem que o doador, dentro do conto de fadas, isso é muito claro, o doador é aquele cidadão que surge do nada, às vezes é um animal, pode ser um pássaro, pode ser, sei lá, qualquer coisa que o herói vai e ajuda. E como gratidão, aquele ser revela um segredo para ele, dá uma instrução, dá uma arma mágica, dá uma capa que ele fica invisível, dá alguma coisa que o protege e o ajuda, representa o mestre. Aqueles que já travaram a sua batalha e que podem ensinar aquele que vem atrás. A vida está cheia de pessoas, de mestres, não digo cheia, mas existe um número significativo desses seres que têm algo a nos oferecer, se nós estivermos dispostos a receber. Se quisermos parar, começar de onde a humanidade parou, não quisermos reinventar a roda, se tivermos a humildade de aprender daqueles que souberam viver. A vida tem esses instrutores que são colocados. Bom, num determinado momento ele percebe que da mesma maneira que ele tem provas, ele também tem um poder benigno que o acompanha o tempo todo. Se vocês não leram um livro chamado A Guerra da Arte, que eu fiz uma palestra sobre ele, um curso chamado Como Superar Seus Limites Internos, está no YouTube. Esse livro da Guerra da Arte é fantástico. Em Pressfield ele coloca essa estrutura do mito dentro da vida prática dele, da biografia dele. De como ao mesmo tempo que ele tinha dificuldades, ele tinha de alguma maneira, um ser equivalente de outra polaridade, luminoso, ajudando. O tempo todo, em todas as situações que ele teve, ele tinha alguma coisa sombria e tinha alguma coisa luminosa. Às vezes a morbidez é tanto que a gente vira as costas para a luz e só vê sombra. Tem também aqueles doadores luminosos, aqueles auxiliares, que o tempo todo estão ali acompanhando também. Poder benigno em toda parte, incentivando e apoiando. Percebam que é interessante, num determinado momento ele percebe que a natureza toda caminha com ele. Eu coloquei um trecho aqui de um livro clássico, sagrado, que talvez alguns de vocês já conheçam, que se chama Bhagavad Gita, um livro sagrado indiano, que trata de uma batalha entre dois exércitos que representa simbolicamente a batalha interior do homem, entre as nossas virtudes e os nossos defeitos. E num determinado momento, quando esses dois exércitos se enfrentam, tem uma passagem desse livro que é linda. O campo de batalha se chamava Kurukshetra. E o livro diz, até os astros giram mais devagar para ver o que se passa no Kurukshetra. Ali não se decide o destino de um homem, decide-se o destino da humanidade. Arjuna estava ali para provar, porque se um homem é capaz de ser vitorioso sobre si próprio, é sinal de que toda a humanidade tem esse potencial. Toda a humanidade é herdeira dessa vitória. Ele é uma esperança. Então, isso, de uma certa maneira, toda a natureza trama ao nosso favor. E isso é muito bonito, gente. Nós tivemos uma pessoa que trouxe o Nova Acrópole para o Brasil, há muito tempo atrás, já é falecido, o professor Michel Echenique. Ele dava uma palestra que era Como Lidar com o Futuro. Que ele falava uma coisa muito interessante. Se o teu projeto de vida, o teu projeto de futuro coincide com o projeto da natureza, ou seja, a natureza quer que os homens caminhem para lá, que sejam mais humanos, e o meu projeto de vida ajuda, porque eu quero ser mais humano, e isso dá exemplo, eu quero ajudar as pessoas a crescerem, isso auxilia a natureza. Se o teu projeto coincide com o da natureza, ela carimba e patrocina e diz, conta comigo. Agora, se o teu projeto é pessoal, egoísta e vai na contramão das leis da natureza, caminha sozinho, com o poder pessoal que você tem e com o karma que carrega. Ou seja, a natureza caminha ao teu lado se o que você faz coincide com a causa da própria natureza. E querer crescer como ser humano coincide com a causa da natureza. Então, de um determinado momento, ele sente, o herói, um pouco daquilo que Jung chamava de sincronicidade, que a natureza trama ao seu favor. Parece que quando ele precisa de uma ferramenta, antes que ele perceba, a ferramenta já apareceu. Quando ele precisa de alguma coisa, há uma sincronicidade que traz essa coisa à sua mão. Às vezes até uma lembrança. Já deve ter acontecido com vocês de uma lembrança que aflora na nossa memória, sei lá, de um fato de infância, que a gente não lembrava nunca. Lembrou naquele momento, se você for ver, porque aquele era o momento que você precisava daquela informação. Mostra alguma trava que você tinha que não estava entendendo e compreendê-la pode ajudar a superá-la. Aflora por quê? Porque você precisou dela. Então a natureza trouxe, porque a tua causa é correta, porque senão ela não patrocinaria. Então ele sente esse poder à sua volta. Bom, no livro, Campbell ele entrelaça os seus exemplos com inúmeras histórias. Ele fala que isso lembra muito uma passagem de um livro de Apuleio, chamado O Burro ou as Metamorfoses, o Asno de Ouro.
são 2 nomes que o livro tem. Esse asno de ouro conta, entre muitas outras coisas, a história do asno em si, mas no meio da história tem um mito, que é o mito de Psique, onde Psique, que representa a própria psique humana, passa por um monte de provas para poder se unir ao deus Eros. Ou seja, a nossa psique passando por inúmeras provas para se unir ao nosso eu divino. E para nossa sorte, ela consegue. Isso é sinal de que isso é possível. E ele narra um fato histórico, que também lembra muito isso. Que ele diz que os xamãs dos Lapões, que é um povo que vive em regiões geladas, né? Esses xamãs, toda vez que tem uma pessoa doente na tribo, eles fazem lá uma espécie de uma beberagem que eles tomam e entram num processo de êxtase místico, onde eles fazem inconscientemente uma viagem por planos, inconscientemente do corpo, né? Consciente em outros planos mais sutis. Fazem uma viagem em planos sutis, onde eles vão à presença do Deus da morte, perguntar qual é o remédio certo para aquela pessoa que está doente. Mas vencem um monte de aventuras. Eles dizem que vários são abatidos por aí. Atravessam um monte de monstros, tem que driblar um monte de dificuldades para chegar diante do Deus da morte e perguntar qual é o medicamento certo para aquela pessoa que está doente. E se ele consegue retornar com vida, ele retorna com um elemento que vai atuar sobre as causas da doença daquela pessoa e é capaz de trazê-lo de volta. Que ele diz, bom, isso é tradicional em muitas tribos, não só nessa. Que esses xamãs, esses sacerdotes, têm um processo de êxtase onde eles vão em algum plano da natureza buscar a informação que eles necessitam. Isso é muito misterioso, não sou eu que vou dizer como nem onde eles vão. Mas o fato é que tem algum tipo de processo onde eles mergulham no inconsciente e voltam com essa resposta. Isso não é tão incomum, nem precisa ir tão longe. Nós sabemos que aqui mesmo pela América do Sul, algumas tribos de origem pré-colombiana ainda tem alguns xamãs, até mesmo tribos amazônicas, que têm um conhecimento muito grande, por exemplo, de poder medicinal de plantas. E quando a gente pergunta de onde você tirou isso, narram origens fantásticas desse conhecimento, que eles ou algum antepassado teve, receberam de algum ser excepcional da natureza. Bom, aí você diz, é mentira, é fantasia. Olha, a gente não somos donos da verdade. Lembro a vocês, para quem não assistiu, um vídeo maravilhoso que mostra uma entrevista com Carl Jung, Mistérios do Coração, lindo, vale a pena assistir. Onde quando ele recebe uma auxiliar que vai trabalhar com ele, os dois atendem uma paciente que disse que tinha ido até a Lua. E aí a menina, que é jovem, tinha acabado de chegar para ser auxiliar dele, disse, mas isso é um delírio, ela disse que foi à Lua. Ele, não, ela foi realmente à Lua. Você está dizendo que ela pensa que foi à Lua, né? Não, ela foi à Lua. E ela ficou em choque. Bom, eu vim trabalhar com esse médico, é um lunático que nem os pacientes, ele acha que a paciente dele foi para a Lua. E ela disse que para ela foi uma decisão ali, eu fico com esse cidadão e vou me embora. E aí deu um clique na cabeça dela e ela entendeu, essa Lua que está aí fora não é o mais importante. Dentro de nós existe algo equivalente à Lua. Algum satélite que de alguma maneira representa um mistério dentro da nossa consciência. E nessa Lua ela realmente foi. Ela disse, se eu não tivesse entendido isso, eu teria abandonado Jung e teria perdido a oportunidade de aprender com ele. Então, o que ele exigia de mentalidade simbólica do pessoal que trabalhava com ele não era brincadeira. O que Jung fazia era qualquer coisa de fantástico. E muito do que Campbell usa se baseia no trabalho dele. A psicologia analítica de Jung era qualquer coisa de sensacional. Bom, e ele vai falar a respeito dessa descida aos labirintos espirituais, porque no fundo que todos esses seres, quer o ser mítico de um conto de fada, de um mito propriamente dito, quer o ser histórico, o sacerdote, o xamã dos Lapões, no fundo o que ele mergulhou foi num labirinto dentro de si próprio, para buscar respostas, buscar informações que existem latentes aí. E ele só consegue mergulhar quando ele tem uma meta e tem método. Meta, uma meta generosa, uma meta humana, em prol da humanidade de alguma maneira. Ele quer beneficiar, porque senão ele pode se perder nesses abismos e não voltar mais. Um mergulho como esse pode provocar um processo de alienação mental e a pessoa não voltar mais mesmo. E parece que não é raro acontecer isso. Ele mergulha e volta porque tem uma meta e porque tem método. O método é a humildade, é entrar nesse mundo com cuidado. Que mundos são esses? Falei para vocês na primeira palestra que tivemos que o inconsciente do ponto de vista da filosofia é maior do que o nosso inconsciente pessoal.
Não é simplesmente mergulhar no seu inconsciente pessoal, aquele conjunto de informações do passado, mas um pouco no mistério da natureza à tua volta também. Mergulhar e com uma meta, eu quero ajudar a humanidade. Descobrir algum mistério e trazer isso de volta, que nem um pássaro que sai voando para buscar comida para o filhote. É capaz de ver uma distância enorme. Você não acha uma coisa de louco isso? Que uma andorinha voa àquela altura e de repente vê uma comidinha lá embaixo. Como é que ela enxerga daquela altura? E mergulha de bico e pega e leva para os filhotes. Ou seja, sai caçando alimento para o seu filhote. Vê muito mais do que veria normalmente. Só para ilustrar para vocês, mais uma vez, o nosso amigo Jung. Se algum de vocês já ouviu falar sobre o Red Book, o livro vermelho dele, que é o diário dele que foi publicado há não tanto tempo, uma coisa que ele fala é: quando eu mergulhava para entender a psique humana, eu só voltava por uma coisa: amor. Amor aos meus pacientes, amor ao meu trabalho, amor à minha família. Se não fosse o amor, eu fiz determinados mergulhos que eu não conseguiria vir à tona. Então, mergulhar nos mistérios da natureza, que inclui a nossa própria natureza, procurando uma resposta e trazê-la de volta, por um laço de profundo compromisso humano, com a causa humana, um laço de profundo amor. Vocês vão ver que existe na alquimia medieval um exemplo que eu gosto muito de usar, porque ajuda muito a entender isso que Campbell está falando aqui, que são as 3 etapas da obra alquímica. A obra em negro, que é o mergulho no inconsciente, tudo aquilo que vive dentro de você e você não conhece, tudo aquilo que vive à sua volta e você não conhece, o domínio de todas essas forças, que é a obra em branco, a purificação, e a ascensão da consciência em direção à sabedoria, que é a obra em vermelho. A obra em negro é como você visualizar o seu zoológico particular, todas aquelas forças que vivem dentro de você e que te dominam. E não é para eliminá-las, é para você estabelecer um domínio sobre elas. E aí você cria a obra em branco, que é a purificação. Purificação não é o extermínio dos instintos, das debilidades, é um domínio sobre eles, porque nada é mal em si. Mal é o uso que você faz das coisas. Dá um exemplo prático para vocês. Uma pessoa que é muito teimosa, se ela mergulha e confronta essa teimosia, sem eliminar essa força, só torcendo ela um pouquinho, eu não posso transformar a teimosia em determinação? Só tirar dela a obstinação, a vaidade, o egoísmo, transforma a teimosia em determinação. Uma pessoa muito passional pode se tornar uma pessoa muito entusiasmada, já não mais arrastada por instintos, mas arrastada por sonhos, com uma capacidade tremenda de correr atrás das coisas que ela ama. Enfim, determinados elementos, basta você dar uma ligeira convertida, nada é mal em si. Mal é a direção na qual eles estão sendo canalizados. Então, você mergulha dentro de você, resgata, domestica todo o seu zoológico particular e volta com essa domesticação, com esse domínio sobre si próprio. Isso é obra em branco. E aí começa a subir. Cortou as amarras. Aquele balão que está preso à terra, que você cortou as amarras, vai começar a ganhar altitude. Isso é obra em vermelho. Então, que ele está falando da descida aos labirintos espirituais que exige pureza e exige objetivos. Ou seja, que você não faça por finalidades egoístas, que faça de alguma maneira pelo teu bem, pelo bem da humanidade, pelo crescimento como ser humano, teu e daqueles que você vai poder ajudar. E isso te protege, que isso é como se fosse o laço de Ariadne, quando Teseu entra no labirinto para matar o Minotauro. Tem um laço de Ariadne, o laço de prata, o fio de prata, que vai trazê-lo de volta, que é o fio da espiritualidade, da bondade, da boa intenção. Continuando, uma frase do Corão que ele coloca, que é muito bonita: ou pensais que entrarias no jardim da bem-aventurança sem passardes pelas provações porque passaram aqueles que vieram antes de vós. Ou seja, você acha que o jantar é grátis? Todos aqueles que jantaram, pagaram pelo jantar. O próprio Jung diz que toda vez que você se aproxima de um portal, surge o dragão, o guardião daquele portal. Se você não sabe brigar com o dragão, não vai dar. Ou seja, a caminhada tem o seu ônus, essas são as provas, e é esse ônus que dá mérito. Sem nenhum ônus não teríamos mérito. Se tudo realmente fosse fácil, chegaríamos do outro lado do mesmo tamanho espiritual. O que nós estamos formando na caminhada, na conquista de nós mesmos, é musculatura interna, é musculatura moral, psicológica e espiritual. Isso também se treina. É uma briga dura, mas a gente chega do outro lado muito maior. E de qualquer maneira, é isso que a natureza espera de nós. Podemos adiar, mas não evitar. Quem vai fugir do destino de se tornar um ser humano? Você veio aqui para isso.
Veio aqui para construir a si próprio, não tem como fugir disso. Tem como adiar e perder oportunidades. Agora, um repetente normalmente passa por dificuldades maiores do que aquele que passa de primeira. Então não convém adiar muito. Ele vai falar da mitologia suméria, de um exemplo que ele considera um dos mais antigos, que fala a respeito desse confronto, que é a deusa Inanna, a deusa celeste, que desce aos infernos para ver a sua irmã Ereshkigal. Ereshkigal era ela mesma, só que num plano sombrio. Só que elas eram inimigas. Ela desce até os infernos para confrontar Ereshkigal. Vocês percebem que é a obra em negro? Você vai encontrar uma parte de você lá, sua metade sombria, aquela que você não conhece ainda, aquela que você não dominou. Jung dizia que ou você confronta isso e domina, ou você dá as costas a isso e é dominado por ele. Ela desce aos infernos, só que tem um detalhe, para poder ela entrar na presença da sua irmã nos infernos, ela vai sendo despida pelo meio do caminho, vão tirando os adereços dela, até que ela chega totalmente despida diante da sua irmã. Ou seja, ela tem que ir se purificando pelo caminho, perdendo egoísmos, perdendo vaidades. Quando ela está totalmente pura, ela é capaz de suportar a visão do que ela é, de maneira mais frontal, sem traumas. Ela se purificou de todo tipo de alienação. Lembrem, gente, que a gente falou na nossa aula passada ou retrasada, que toda evolução é uma preparação para ver. Nós estamos nos preparando para ver o que a vida é, o que nós somos. Portanto, vamos nos despindo de alienações, de fantasias, de egoísmos, até que estejamos puros o suficiente para suportar a visão. Porque não é fácil ver. E, em geral, a gente se esconde de nós mesmos, é uma visão dura, nós não sabemos o que vive o nosso subterrâneo, nem queremos saber e temos raiva de quem sabe. Então, isso é muito parecido com a Odisseia, quando Ulisses, Odisseu, vai sendo despido por Poseidon para chegar em Ítaca, que é a brilhante, a radiante, que nada mais é do que a sua própria alma, onde vive a sua alma laboriosa, que espera por ele, que é Penélope. Aqui é o olho da trama. Penélope significa exatamente isso, o olho da trama, o centro. É a alma do próprio Ulisses. Mas vocês percebem que ele perdeu tudo no meio do caminho? Perde os seus barcos, perde os seus homens, perde até a roupa do corpo. Quando ele emerge desnudo, ele encontra a Ilha dos Feaços, que vão levá-lo para casa. Quando ele se purifica, perde tudo aquilo que não é ele mesmo. Lembrem do sentido da palavra inteligência, intelegere, escolher dentre tudo aquilo que dizem quem é você, quem realmente é você, e se despir do resto. E Inanna faz isso, para chegar diante da sua contraparte sombria e dominá-la, e poder voltar aos céus purificados. Ela vai perdendo todos os adereços. Então é a mesma história. Ele coloca uma coisa muito interessante também, que é a presença contínua nos mitos, nesse próprio mito de Inanna, nos contos de fada, que é o herói ter que mergulhar na casa da senhora da casa do sono, que é uma dama, vê se vocês conhecem alguma coisa parecida com isso. Uma dama excepcionalmente bela, mas que está dormindo pesadamente. E que ele tem que vencer um monte de provas para chegar lá e despertá-la. A senhora da casa do sono, tão bela, tão maravilhosa, que está dormindo dentro de nós, são as sementes da nossa realização que precisam despertar num determinado momento. Você está diante de uma prova, de uma dificuldade, eu preciso de mais concentração para vencer isso. Você tem que ir lá e despertar uma senhora da casa do sono, uma semente que existe dentro de você, uma virtude que você ainda não realizou. Nós temos um paiol de sementes dentro de nós. De vez em quando temos que ir lá descer e trazer uma à tona, porque para poder continuar eu preciso de mais uma virtude que não tenho ainda. Mas em potencial, todas as virtudes humanas existem dentro de mim. Como, em potencial, também todos os defeitos. Então, há que controlá-los, há que direcionar as energias para que sejam ascendentes, porque a mesma energia, quando é ascendente, é uma virtude, quando é descendente, é um defeito. Então, eu tenho que ir lá e despertar uma energia adormecida, bela, maravilhosa, mas que ainda não despertou. É momento dela. Então, é o momento de que a minha consciência herói desça lá e traga à tona uma virtude, um poder latente que eu ainda não exercitei. Então, isso é a bela adormecida, é a branca de neve, é um bocado de gente. É muito recorrente. Por isso que vocês vão me perdoar quando eu fico muito zangada em redes sociais de companhia limitada, quando o pessoal diz que não vai mais contar conto de fada para as crianças, porque é alienação, porque trabalha contra o empoderamento feminino e não sei o quê, pelo amor de Deus. É muita falta de mentalidade simbólica. E sem mentalidade simbólica, nós não vamos perder só os contos de fada, vamos perder a história da nossa própria vida. Vai passar sem que a gente entenda.
Ou seja, não jogue no lixo aquilo que você não entende. Você pode estar jogando um bracelete de ouro maciço. Cuidado com isso. Ele diz que a relação criança-mãe é muito parecida com a relação do adulto com o mundo circundante. Então, aquela criança que quando é pequenininha adora a mãe, depende dela, é uma maravilha. Aí começa a ficar maiorzinho, fica adolescente, fica rebelde e quer ficar independente, não gosta da mãe grudada com ele, faz de conta que não viu a mãe na porta do colégio, e essa mãe pega no meu pé e blá, 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 blá. Aí passa por aquela novela toda. Quando chega a uma idade madura, se torna maduro, olha para trás e diz: que criatura maravilhosa que era minha mãe. Ou que é. Deixa eu cuidar disso, é uma joia, uma pérola. Diz, a nossa relação com a natureza é assim. Éramos pequenininhos, curtíamos ela, chegamos a um determinado momento, começamos a explorá-la, a desobedecer às leis dela, a ignorá-la e achar que ela existe para nos servir. Quando é que a gente chega a uma idade madura de reconhecer o valor da natureza como nossa mãe e tratá-la como ela merece? Ou seja, essa maturidade humana que demora tanto e que causa tanto prejuízo por não chegar na hora certa. Né? Toda a natureza é expectante, espera pelo momento do homem amadurecer. Ele fala a respeito de uma deusa indiana, cita um grande mestre indiano que era Ramakrishna, que trabalhava num templo dessa deusa Kali. Essa deusa Kali, ela era terrível, uma deusa assustadora. Ele diz, bom, isso faz parte do arquétipo da mãe, porque a mãe às vezes não é agradável para o filho, mas ela sempre é benéfica e amorosa. Só que o amor verdadeiro nem sempre é beijinho, que às vezes pode ser ficar sem a sobremesa, pode ser ficar de castigo, pode ser o tapa na mão para não colocar o dedo na tomada. E como nós somos um pouco piegas e nos acostumamos a identificar o amoroso com o agradável, às vezes achamos que a mãe não é tão benfeitora, ela é a megera. Ele diz, Kali é esse aspecto da mãe que nem sempre nos parece tão agradável. Ele diz que o sentido da palavra Kali, eu achei interessante, não me recordava disso, a palavra Kali significa ponte sobre o oceano da existência. Ou seja, exatamente isso. A mãe, ela tem o dever de te ensinar a atravessar o mundo, que é a casa dela, obedecendo às regras da casa, com o menor dano, ou seja, lidar com a natureza de maneira inteligente. Então, lidar com a mãe significa entender essa dualidade. Ela nem sempre é doce e é, entre aspas, boazinha. Ela é sempre boa, que é diferente de boazinha. Ela quer o bem, que nem sempre coincide com o agradável. Então, às vezes, a mãe é representada como uma bruxa, às vezes como uma mulher maravilhosa. Isso muito presente também nos contos. Como mãe pássaro que arremessa do ninho, por exemplo. Essa aí, então, é uma megera, né? Pumba, joga os passarinhos tudo lá de cima. Se não fosse isso, não voavam até hoje. Coitadinhos. Pum, não está nem aí, joga mesmo. Bom, e ele vai falar a respeito de um mito grego, que é o mito de Acteon, que talvez você já tenha ouvido falar. Acteon era um caçador, sai caçando, 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 vai bater numa fonte e encontra a Diana desnuda. Artemis, Diana desnuda tomando banho. E ela fica furiosa por ele ter visto. Transforma ele num animal, numa corça, e essa corça acaba sendo morta pelos cães de caça dele mesmo, que ele era um caçador. Ele diz que isso representa o homem que é imaturo para ver a natureza na sua pureza. E acaba que quando sofre, atribui a responsabilidade a ela. Ele não está preparado para ver o que a natureza é, ele não está preparado para entender o amor, por exemplo, de uma mãe. Então, quando sofre, a responsabilidade é dela. Ou seja, o mito é como se fosse a visão dele, de que ela é uma megera e o eliminou. Não, o que o eliminou é que ele não estava preparado para entender a natureza como ela é. Não tinha maturidade, não tinha crescido o suficiente, que aí é uma coisa curiosa, né? Já falei para vocês, que na alquimia medieval se dizia que maturidade não é uma questão de tempo cronológico, é uma questão de tempo de consciência. E que tem gente que é que nem frutos, passa da fase verde para a fase podre e não amadurece. Isso é terrível, mas é verdadeiro. Então não chegou à maturidade suficiente para entender a natureza, ainda está em guerra com ela. E quando sofre, acha que é ela que a perseguiu. Ela que estava prejudicando. Então é sempre o ponto de vista da vítima que está aí. O despreparo para interagir com a mãe natureza do jeito que ela é. Quem vê a mulher como aquela que pede rompimento dos grilhões tem potencial de rei. Isso é muito bonito, ele vai citar uma história falando sobre isso. Diz que como a natureza está associada ao papel feminino, a mãe e a mãe natureza têm um parentesco muito estreito, aquele que entende a natureza como quando é dura, quando é branda, sempre como benéfica, está querendo te fazer crescer,
Ele entende e é capaz de se tornar um benfeitor da natureza, capaz de se tornar um pai, capaz de se tornar alguém que vai protegê-la, que vai resguardá-la. Ele mostra vários mitos que falam sobre isso. Esse que ele vai contar, que não é tão conhecido, é a história de um rei irlandês que tinha 5 filhos e que se enfronharam na floresta e começaram a ter sede. Aí eles pedem para uma jovem, vai procurar uma fonte. Ele vai procurar, chega lá e encontra uma fonte, mas guardada para uma anciã, que era horrorosa. Aí a anciã diz, eu te dou água se você me der um beijo. Ele, pulou fora, de jeito nenhum. Aí foi o outro, mesma coisa, pediu água, a anciã, só se você me der um beijo. Ele pulou fora. Diz que é uma bruxa, uma mulher muito feia. Aí foi o outro, até que foi esse, Nial, que nem era filho legítimo, era considerado um bastardo. Quando a anciã pede a ele o beijo, ele diz, eu te dou não só um beijo, mas também um abraço. E aí ele a beija e vai abraçá-la, ela se torna uma jovem belíssima. E diz para ele, olha, você vai ser um rei, você e todos os seus descendentes vão ser um rei, pois você entende a regra real. A regra real é que você tem que enfrentar situações, às vezes muito feias, para torná-las belas. Você vai enfrentar, às vezes, desordem para gerar ordem. Você vai enfrentar guerra para gerar paz. Você vai enfrentar desarmonia para gerar harmonia. Só se você abraçar essa causa com toda a sua boa intenção, é que você vai ver o lado belo dela. Você entende isso. Você entende a regra real. Você vai ser um rei e todos os seus descendentes, seus irmãos, não. E é muito interessante que diz que o homem que tem essa habilidade, essa gentileza, porque o que ele tinha era exatamente isso, gentileza para lidar com o feminino, em geral, tem uma boa capacidade de ser um bom rei. Porque vai ter esse mesmo respeito pela natureza e, portanto, pode reger aqueles que vivem em conjunto com ela. A natureza humana e a natureza externa. É um bom rei. Vocês vão ver que é a mesma coisa do mito arturiano de Gawain e Ragnell. Já ouviram falar? Mesma coisa. Não vou contar em muitos detalhes, mas Gawain tinha que se casar com uma bruxa para salvar o rei Arthur da morte. É uma história um pouco mais complicada. E ele aceita se casar. E quando ele se casa, nas núpcias, ela se transforma numa mulher belíssima e a história continua, tem mais alguns detalhes. Mas é a mesma ideia de um cavalheiro gentil, nobre, que é capaz de enfrentar a adversidade com nobreza e chega a transformá-la em algo excepcionalmente belo. Ou seja, um nobre, um rei, conhece a regra real. Isso tem uma relação muito grande e aí dá para a gente realmente fazer umas pontes psicológicas. Do homem que tem essa delicadeza e essa gentileza com o feminino como um excelente líder. Se não tem, é muito difícil que possa liderar algo ou alguém com eficiência. Ele coloca essa poesia cortesã japonesa, que eu achei muito bonita. Antes do coração gentil, no esquema da natureza, o amor não existia. Nem o coração gentil existia antes do amor. Ou seja, só um coração gentil é capaz de descobrir os mistérios do amor. O herói tem que ser, sobretudo, um coração gentil. E lembra demais os códigos espartanos. Os espartanos, para saber quem ia ser um bom guerreiro na batalha, sabe o que eles olhavam? Quem, em tempos de paz, era gentil. Porque diz que o homem ele tem uma dualidade psicológica. Se ele é gentil fora, significa que ele é duro dentro. E um guerreiro tem que ser duro dentro. Que ele tem que ter coragem para saber que talvez ele não volte para casa. Coragem para saber que talvez aquele seja o último dia da sua vida, se é por uma causa justa, e seja capaz de caminhar. Quem é duro fora, normalmente é brando dentro, é débil, consigo mesmo. E, portanto, diante da dificuldade, vai arrefecer. Ou seja, é um trabalho muito inteligente que eles faziam para perceber a dualidade psicológica do homem. Quem é muito gentil fora, normalmente é duro por dentro. E, portanto, é capaz de enfrentar grandes dificuldades. Isso é um critério que muita gente já falou a respeito. Nial, só uma curiosidade, mostro para vocês a obra, é um mito pouco conhecido, mas bem interessante. Ele vai falar de um outro aspecto muito presente, não só em heróis míticos, como também em heróis históricos. Cidadão começa a querer ser puro demais e começa a rejeitar o papel feminino. Começa a confundir pureza com puritanismo. Aí tem horror das mulheres, as mulheres se tornam diabos. Essa palestra está tão feminista, né? Ele diz, olha, a mulher é símbolo da vida. Quando ele não tem domínio sobre a sua própria vida, ele começa a demonizar a mulher. Isso é um mau sintoma. Ele começa a querer se afastar, se trancar dentro de muralhas, para não chegar nenhuma mulher perto. E diz, olha, não existe muralha
que proteja um ser humano que tem um corpo e que não o domina. Vai fazer bobagem em sonho, vai fazer, não tem jeito. Não tem muralhas que te protejam se você não se domina e não é puro. Não fez a obra em negro, não fez a obra em branco, pode se trancar em um castelo, você vai ter fantasias lá dentro, não tem jeito. E ao perceber isso, o homem percebe que ele está lutando contra coisas internas e que a mulher se tornou um símbolo. Às vezes associado com algo angelical e às vezes associado com algo demoníaco. Por quê? Pela sua identificação com a vida. A mulher é símbolo da vida. E ao não saber lidar com os fatores da vida, por exemplo, os instintos, o homem demoniza o feminino. Ele vai dizer que a mulher é vida e o herói seu conhecedor. O casamento, sabe aquele foram felizes para sempre do final da história? É domínio dos protocolos da vida, consciência amplificada. O herói se harmonizou com a natureza, se casou com a princesa, com a donzela, ele se harmonizou com a natureza, significa que ele domina os protocolos da vida, os cânones da natureza, está em harmonia. É interessante isso. Casamento é o domínio dos protocolos da vida, ou seja, tem que terminar com e foram felizes para sempre. Significa que esse homem conseguiu superar as suas provas e harmonizar os fatores da natureza. Fracasso ao lidar com as circunstâncias significa uma limitação da consciência. O homem é do tamanho das suas provas. Num determinado momento, se você diz isso não, tá bem, a vida vai respeitar, mas esse é o seu tamanho. Então, saber lidar com as circunstâncias como provas, ele vai falar sobre isso já já, é um dos fatores que se mede para o nível de consciência de um homem. Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada discípulo em provação. Se diz que é um homem que já está num certo nível de sabedoria. Um discípulo em provação é um homem que vê todas as dificuldades da vida como provas. Um portal que guarda um tesouro. Não vê como uma infelicidade ou uma desgraça, mas como um portal que guarda um tesouro. Se eu abrir essa porta, adiante existe um tesouro. É que nem o menino que está jogando game, né? Se eu vencer essa etapa, vou ter tal patamar de habilidade, de perícia. Vou crescer como jogador. Ele sabe disso. Então, ele não acha que as dificuldades do jogo são uma injustiça, nem uma infelicidade. São uma oportunidade de atingir um outro patamar. A vida é a mesma coisa. A nossa vida está tão apática que é por isso que os garotos preferem jogar do que viver. Um dia desses eu estava pensando por que os atrativos da sociedade roubam os seres humanos da vida. Porque eles absorveram os atributos que a vida não tem mais. Meu computador estava atualizando e eu lá irritada olhei para ele e falei, bom, por isso que os computadores são tão bons, eles se atualizam sempre, eu não faço isso. Estou precisando me atualizar mais constantemente. Por isso que os jogos são tão bons, eles têm metas, a gente nunca esquece o que a gente está fazendo ali. Tem patamares, tem ferramentas que você tem que dominar. Vocês percebem que tudo aquilo que é atrativo e rouba o homem da vida é porque tem atributos que a vida perdeu? E que a gente deveria reincorporar lá, porque a vida também ficava divertida? Ao invés de brigar com as coisas, aprender com elas. Mito é fórmula humana geral para a evolução. Cada um deve descobrir em que degrau está para que ele o ajude a ultrapassar a próxima barreira. Eu falei sobre isso para vocês na primeira palestra que fizemos. É como uma escada. Nós temos aqui a ignorância e aqui a sabedoria, e vários degraus. Em cada degrau desse existe um herói mítico dizendo para você como é que sobe. Tem algum mito te ensinando como subir o próximo degrau. Ele diz, a grande questão é você descobrir em que ponto da escada você está. E chamar o mito do próximo degrau. É um manual de instruções da vida humana, a mentalidade mítica. Esse monomito que ele está falando é um manual de instruções expresso em várias línguas, em vários tempos históricos. E tem uma historinha que te ensina como subir o próximo degrau. Bastava você localizar em que degrau está e puxar o próximo mito no manual de instruções. O próximo patamar que eu tenho que subir. Qual é o exemplo que eu posso seguir? Como eu posso puxar aí um doador mágico que me ensine a subir? Existem muitos. Quem soube viver sempre gostou de ensinar e deixou isso como herança de muitas maneiras. E os mitos, os contos de fada são manuais de instruções deixados por homens que souberam viver. O herói sente odor de carne no que faz. A mulher, como símbolo de vida, recebe a culpa. Ou seja, quando o herói vê instinto, egoísmo, interesse manchando a sua obra, ele normalmente culpa a influência de alguma tentadora. Isso é muito comum.
em histórias tanto fictícias quanto reais. Ou seja, algo está dispersando a minha atenção, não é o meu apego às coisas da matéria, é algo externo. Algo externo tem que ser demonizado. O herói ou heroína devem perder a identificação com o corpo e conceber a si mesmos como um ser puro, libertação. Aí que ele fala sobre aquele ponto que é importante. Não há muralhas que isolem da tentação ao possuidor de um corpo que se identifica com ele. Você bota você trancado numa torre, que nem a Rapunzel lá, uma torre sem portas, só com janela, uma hora ela vai começar a cantar, vai passar um príncipe por lá e vai achá-la. Ou seja, não adianta, embora a história do Rapunzel tenha uma outra chave simbólica, mas o que eu quero dizer aqui é que se você tem necessidade de uma experiência, você vai dar um jeito de vivê-la. Não adianta se trancar por trás de uma muralha. E se você não quer viver essa experiência, trate de superá-la através de uma reflexão, de uma busca consciente de superar essa necessidade. Domine a si próprio. Não se trancafie dentro de uma muralha, porque as tuas fantasias vão achar portas. E você sempre vai encontrar uma forma de ir na direção das coisas que quer viver. Eu coloquei esse conto zen da anciã, que ele não narra no livro, mas é que é perfeito em relação ao que ele está falando aqui, que talvez vocês conheçam. Os contos zen são muito sugestivos. Havia uma senhora que sustentava um monge. Vocês sabem que muitos monges antigos eram mendicantes. Então ela tinha um cantinho lá na sua propriedade rural, onde ele dormia, como uma espécie de uma pequena cabana, e todos os dias ela ia lá e levava um prato de comida, ou mandava algum criado ir. Isso passaram-se 10 anos. Como é que eu vou saber se eu estou alimentando um sábio ou se eu estou sustentando um idiota? Como é que eu sei se eu não estou investindo o meu prato de comida à toa? Aí ela teve uma ideia inteligente. Eu acho que essa mulher era mais sábia do que o monge que ela alimentava. Ela foi na cidade e pegou a menina mais bonita que tinha. Disse, leva o prato de comida para ele. E não faça só isso, insinue-se para cima dele. Jogue-se para cima dele. Aí a menina vai. Chega lá, oferece o prato de comida. Ele pega, nem olha para ela, com a cara feia. Aí ela começa a chegar para ele, ele, sai daqui, sua carne apodrecida, tentadora. Eu não quero ver isso que me ofereces. Aí a menina, tá bom, foi lá e falou com a velha. A velha foi lá e botou ele para fora. Estou alimentando um estúpido. Um idiota. É lógico que se ele está com esse medo todo da menina para ser agressivo desse jeito, é porque não se dominou. Imagina um homem que se dominou, uma menina vem e o tenta, o que ele diria? Olha, minha querida, obrigada pela sua gentileza, você está me oferecendo o melhor que você tem, mas olha, não é para mim, mas eu agradeço, eu sei que você está fazendo como uma criança que está te dando o brinquedo, você está me dando o que você tem de melhor, mas muito obrigada, mas não preciso. Ou seja, teria compaixão e seria pura gentileza, porque já não tem mais necessidade daquilo. Portanto, não há porquê banir nem usar de cólera com algo que já não o atrai. Quem tivesse domínio, teria gentileza. Ela é sábia nisso aí. Perfeito. Puf. Lei do inquilinato no monge. Vocês percebem que é muito parecido com o que ele está falando aqui. O cidadão que tem domínio não precisa de muralhas e nem demoniza ninguém por defeitos que são dele e não do outro. O que o tenta é uma figura feminina que está dentro dele, não fora. Aí ele vai começar a falar a respeito do pai. Termina essa parte da mulher, a mulher como um elemento que traz à tona muitas coisas na psique humana. Ele vai começar a falar do papel do pai. A sintonia com o pai. O pai é o sacerdote iniciador que faz passagem para um mundo mais amplo. Entrega poderes ao filho que foi purificado do engrandecimento de si próprio, da preferência pessoal ou do ressentimento. A função do pai é formar o filho para que seja um outro pai. Ou seja, de uma certa maneira, o páter, o protetor, o patriarca. Para proteger o todo, ele tem que pensar no todo. Quer esse todo seja uma família, seja uma cidade, seja um país, seja a humanidade inteira, dependendo da estatura moral e psicológica do homem, pode ser muita coisa, mas ele, para proteger, tem que pensar mais do que apenas em si próprio. Portanto, um pai é um iniciador, é um segundo parto. Ele vai contar, inclusive, a história de várias aldeias indígenas, e Esparta tinha muito isso também. Quando a criança saía do âmbito da mãe e passava para o âmbito do pai. Era o segundo nascimento. Aliás, o Bardo Todol fala sobre isso, que o homem tem que ter 2 nascimentos, assim como 2 mortes. Não vou entrar nesse detalhe com vocês, que é complexo, mas os 2 nascimentos seriam esses. Nascimento da mãe e depois o nascimento do pai. Nascimento em matéria, nascimento em espírito. Ambos sagrados.
e necessários. Não tem nada superior nem inferior. Ambos sagrados. E a grande sacada da consciência do herói é que pai e mãe são um só, porque no final das coisas é a unidade. Ele vai mostrar isso, que em vários mitos lá em cima Deus é andrógeno, ou seja, ele é a união das dualidades. Ele não é nem pai nem mãe, é ambos. E ele se divide em dois de uma forma pedagógica para dar ao homem a oportunidade de aprender uma coisa de cada vez. Os pés na terra, a cabeça no céu. Harmonizado com o tempo e com a eternidade, com as leis de cada um desses mundos, simultaneamente. E essa seria a tarefa do ser humano. Um ser humano sábio é assim. Ele está no tempo, mas ao mesmo tempo está na eternidade. Portanto, é capaz de trazer as leis para esse plano. Faz uma ponte entre os dois mundos. Se harmoniza com pai e mãe. E percebe os dois como sagrados. Então, a função do pai, de alguma maneira, é um iniciador. Agora, ele vai falar das esferas. Um pai que faz um rito para tornar o filho um bom pai de família, ou para tornar o filho um bom diretor de um grupo, e um pai que forma o filho para ser um líder humano, para conduzir a humanidade a um patamar maior. Ou seja, há níveis e níveis, mas o papel do pai é sempre de um iniciador. Eu coloquei essa citação do rei Arthur, porque o rei Arthur era assim, um verdadeiro pai, um pater. Ele não pode lutar por causas pessoais, ele sempre pensa no grupo. É como um pai de família que na hora de dividir o alimento pegasse tudo para ele e deixasse migalhas para os filhos. Você diria, isso não é um pai, isso é um estúpido, é um explorador. Um pai vai pensar mais nos filhos, na família como um todo, do que ele. Se alguém tem que fazer sacrifício, que seja ele, não é assim? O rei Arthur tinha muito isso. Quando alguém ofende a sua esposa, ele diz, bom, isso é uma ofensa pessoal, eu não posso lutar por isso, porque antes de ser teu esposo, eu sou rei. Então ele chama um dos seus cavaleiros para lutar e defender a rainha. Ele não podia entrar em conflitos pessoais, porque ele era pai de toda a nação e não simplesmente um marido. E essa função de pensar no todo estava acima de questões pessoais. Então todo líder tem como característica principal o altruísmo, a fraternidade, a capacidade de pensar maior do que simplesmente o seu próprio interesse pessoal. Olha que interessante, ele vai entrar num mito que é um dos mais complicados que tem na Grécia, gente, que é o de Dionísios. Dionísio significa exatamente aquele 2 vezes morto, de Tirango, 2 vezes morto. Também não vou contar a história que é complicada, beça, mas tem um determinado momento que a princesa Semele estava grávida de Zeus e pede a Zeus para vê-lo em todo o seu resplendor, todo o seu brilho. Zeus tinha prometido que atenderia os desejos dela, aparece e ela morre fulminada. E ela estava grávida. Aí Zeus pega a criança, que era Dionísios, e planta na sua coxa. E a criança nasce novamente, depois de algum tempo, da coxa de Zeus. É um segundo parto. Ele tem um parto da mãe e um parto do pai. Mais adiante ele vai dizer que o parto da mãe é quando a gente nasce para o tempo. E o parto do pai é quando a gente nasce para a eternidade. Então, o 2 vezes nascido ou 2 vezes morto representa aquele homem que nasceu em matéria, nasceu em espírito e harmonizou os dois. Ele coloca essa parte de um drama que é As Bacantes de Eurípides, onde Zeus diz para Dionísios criança, quando ele o recupera do ventre de Semele, venha, ó Ditirambo, entrai nesse meu útero masculino, que é a sua coxa. Ele planta Dionísios na sua coxa. Morte e renascimento. Lembram, para quem estava aqui na semana passada? A quantidade de coisa que a gente falou, que falava a respeito disso. Em verdade vos digo que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Abandona a tua vida se queres viver. É morrendo que se nasce para a vida eterna. Lembram? Quantidade, e aqui ele coloca um monte de mitos onde o herói morreu e nasceu de novo. Que é o símbolo do ser humano que tem que morrer para um determinado patamar de consciência e nascer para outro. E nesse outro ele não despreza o anterior, ele harmoniza os dois. É a maturidade, quando o homem nasce em corpo e nasce em alma. Nasce em espírito, nasce em matéria, harmoniza todos os mundos. E percebe que Deus não é masculino nem feminino, é ambas as coisas, é unidade. Quando o homem nega a matéria, é a Idade Média. Quando ele nega o espírito, é essa era high-tech e materialista que nós vivemos. Nunca tem equilíbrio. Quando ele entende e harmoniza os dois, há equilíbrio. Então, Tabus na Suméria, Adonis na Grécia, Mitra na Pérsia, Atis, frígio grego, Osíris no Egito, todos seres que morreram em determinado plano e nasceram novamente. O segundo nascimento do batismo,
que é um sacramento que fala do segundo nascimento, e de uma certa maneira até a Eucaristia, quando a carne e o sangue do Pai, representado pela hóstia e pelo vinho, são ingeridos por você e o Pai renasce novamente em você, que ingeriu a sua carne e o seu sangue e encarna esse potencial divino. Então, no fundo, é um mito do renascimento. Muitas vezes repetido. Aqui mostra Dionísio saindo da coxa de Zeus. É uma pintura de um vaso grego. É altamente complexa e bonita. Aliás, dá para fazer uma palestra só sobre esse mito. Só sobre esse. É muito bonito e muito interessante. Da providência vêm os opostos. Entendam isso, né? Aquela história que o pessoal diz, se Deus é bom, por que existe o mal? Bem e mal são meramente aparências do mundo manifestado. No fundo, se não houvesse o mal, o homem não superaria esses obstáculos, não teria por que crescer. Se não houvesse um obstáculo na frente, você não subiria para o próximo degrau da escada, ficaria sempre no horizontal. De uma certa maneira, os obstáculos é que nos galgam para o próximo degrau. Se não fossem as provas, teu filho não estudava no colégio. Por que as provas dos nossos filhos no colégio são diferentes das provas da nossa vida? São elas que nos proporcionam um outro nível de consciência, de domínio, de conhecimento, de perícia sobre a vida. Isso acontece na pedagogia que a gente cria e acontece na pedagogia da natureza, que aliás foi de lá que a gente copiou. Então, bem e mal só existem quando nós estamos no mesmo patamar deles. Imagine um ser que olhe de cima, para ele ambos são necessários, porque ambos levam o homem na direção dele. Um obstáculo vai fazer com que ele passe por cima, ou seja, fique mais alto, mais perto de mim. Então, para o seu filho, é um terror a prova de matemática. Para você que é pai, não, é bom. Vai fazer com que ele aprenda um pouco mais. É só você olhar de um patamar mais alto que você percebe que bem e mal são dois aspectos da lei e da necessidade. E se justificam ambos na unidade que é Deus. Aí é que se diz que quando o homem atinge um certo grau de sabedoria, ele se torna um homem em provação, um discípulo em provação. Sabe o que significa isso? É um homem que considera todas as dificuldades da vida como provas e sabe que se superar vai crescer. Portanto, não dramatiza, não acha que são injustiças, não fica revoltado, sempre encara como oportunidades. E sabe que do outro lado existe um degrau mais elevado. Ou seja, ele vê, embora ele esteja no mundo, ele vê o mundo com os olhos de Deus. Vê de cima e percebe que as dificuldades são degraus. Isso é característica de um homem que tem uma relação íntima com o Pai. Vê o mundo com os olhos do Pai, porque o conhece. Com ele estão as chaves do invisível. No final, para ele retornarás. E ele então mostrará a verdade de tudo o que fez. Ou seja, quando você chegar lá, Deus vai te explicar. Sabe aquele rasteira que você levou? Foi para você largar de tal coisa e vir para cá, porque senão você teria ido para lá, não teria chegado aqui. Sabe aquele dia que você perdeu tal coisa, ficou super chateado? Foi porque se você tivesse ficado com aquela coisa, eu teria afastado de mim, perdendo, você veio na minha direção. Você vai dizer, oh, que maravilha, que beleza, foi tudo tão bom. Ou seja, quando nós entendemos a lei da necessidade, os protocolos da vida, tudo se justifica e tudo se torna bom, porque bom é o que nos faz crescer. Você percebe que se você considerar seu ponto de vista, você tem que pendurar outras etiquetas nos acontecimentos da vida? Bom é o que te faz crescer. Bom não é sinônimo de agradável. Onipresença. Isso é uma coisa interessante também. Ver a Deus em todas as coisas. Ele coloca um aforismo gnóstico muito bonito que diz: racha o cajado, que aí estará Jesus. E se existir um ponto da natureza que não seja divino, esse ponto limita Deus, ele não é o absoluto. Deus não está nessa cadeira, então tem dois, tem essa cadeira e Deus, essa cadeira o limita. Ele está em todas as coisas, se ele está em todas as coisas podem me ensinar a respeito dele. E a vida se torna inteiramente pedagógica, e todas as coisas merecem respeito. Porque eu sei olhar para elas e ver a sua essência. Respícere, olhar mais uma vez e ver a sua essência divina, ver a necessidade de todas as coisas. Para onde quer que nos voltemos à presença de Alá, isso o Corão, seja em todos os lugares. Ver a Deus em tudo nos permite ver a música silenciosa da harmonia universal. Perceber que o universo é uma grande sinfonia. Se faltar uma nota, ela fica capenga. Tira uma nota da 9ª Sinfonia de Beethoven, fica capenga, tudo ali é necessário. O universo é uma grande sinfonia, nossa vida é uma grande sinfonia. Todas as coisas compõem. Uma nota que você tirou, ela fica capenga, produz um vácuo que desarmoniza tudo. Aí ele conta essa história que é muito interessante do asceta hindu. Diz que tinha um sábio
um asceta, que estava descansando e colocou os pés em cima de uma imagem de Shiva. Aí passou um outro monge lá e olhou para aquilo e achou aquilo um absurdo. Mas que desrespeito! Você está colocando os pés em cima de uma imagem de Shiva, em cima de um lingam. Aí ele disse, me desculpe, meu jovem. Então você faz um favor para mim? Pega os meus pés e coloca num lugar onde Shiva não esteja. Aí o garoto foi e puxou os pés dele, botou em outro lugar e emergiu da terra uma imagem de Shiva. Aí puxou, botou em outro e emergiu outra. Aí falou, desculpe, eu entendi. Bom, se eu tenho pés, eles têm que estar em algum lugar. Onde eles tocarem, eles estarão em Shiva. Ou então Shiva é limitado. Inclusive nos meus pés ele está. Achei ótima essa história, muito bonita. Põe onde não esteja Shiva, por favor. O garoto não achou, desistiu. Aí percebeu a sabedoria do mestre. Ele fala sobre essas lágrimas de Viracocha, que é um deus pré-colombiano aqui da América do Sul, é a tradição inca, e é muito bonita, porque é uma representação, existe essa imagem no livro, inclusive, de Viracocha chorando. Ele diz que, de uma certa maneira, a manifestação é dor para esse demiurgo, para esse ser criador. Que ele sabe quando os seres entrarem na multiplicidade, no tempo e no espaço, vão sofrer. Mas existe uma lei da necessidade, que para evoluir precisam do contraste. A consciência necessita de contraste. E, portanto, no contraste vai haver dor. Isso é necessário, mas não existe nenhum ser que tenha a morbidez de querer ver os seres sofrerem. Ou seja, se há uma dor, é a dor desse Criador que percebe a necessidade de criar um mundo manifestado. Percebam, a gente já falou sobre isso muitas vezes. Hoje mesmo me mandaram um desenho animado premiado num festival internacional, que eu achei muito interessante, porque eu estava lendo exatamente isso para falar para vocês e recebi esse desenho. Não sei se vocês já viram, um desenho animado de um homem que morava num farol e criou o filhinho desde pequenininho. Aí a criança cresce, em determinado momento vira um jovem, vai embora estudar, casar, ter filhos, e o homem envelhece ali sozinho, olhando para os brinquedos, lembrando do filho, o filho já chega, ele está no extremo, aí você se desmancha em lágrimas, que drama. Mas no fundo o que aconteceu com aquele homem não é nada de fora do comum, ele criou o filho foi viver a vida dele. Mas você percebe que a transitoriedade das coisas é um drama. Um pai, quando o filho vai embora, ele olha para os brinquedinhos, cadê meu filho? Ele cria um vínculo que, de repente, isso se tudo der certo. O filho segue o seu caminho, isso é natural, faz parte da vida, mas é doloroso porque significa algo que estava estreitamente ligado a mim, que um dia foi uno comigo e agora não é mais. Então essa transitoriedade faz com que a vida seja muito sofrida. Mas por que é sofrida? Porque a gente não encontra algo que permaneça em todas as cenas. A gente só vê coisa que a gente vai perder em determinado momento. Se você tem um chão firme onde colocar os pés, já não sofre tanto. Você vê as coisas passando, mas você tem algo que não passa. Portanto, tem um ponto de consciência que te sustenta. A tua identidade, a tua essência, já não sofre tanto. E parece que nós viemos aqui para encontrar esse ponto. Para nos saturarmos de tanta transitoriedade e acharmos aquilo que é permanente. Nos saturarmos do tempo que passa e acharmos o tempo que permanece, que é a eternidade. Disso se trata. Nós viemos para, de tanto sofrer, parar de sofrer em um determinado momento. E olhar para aquilo que nunca vamos perder. Então esse é o sentido da vida. O homem comum não pode avaliar a vontade de Deus, assim como uma criança não pode avaliar a vontade dos pais. Você vai perguntar para a criança, seu pai é bom ou mau? Ele é ruim, ele me fez comer alface hoje. É terrível, um tirano. E quando ele vai entender que a alface é boa? Quando tiver a idade de ser pai, quando tiver um filho, ele vai entender, poxa, como meu pai era bom. Mas não dá para você fazer nesse momento enquete democrática com os filhos para eleger o melhor pai, porque não vai dar. É só aquele que dá sobremesa, chocolate, Coca-Cola e parquinho, que deixa ele matar a aula, e etc. Não dá para fazer esse tipo de... Aliás, isso aí daria uma continuidade de reflexões, né? Bom, então ele vai falar que quando o filho cresceu o suficiente para entender o pai, as provas são suportadas. Aí ele é aquilo que a gente chama de um discípulo em provação. Quando ele entende o pai, ele considera as provas como um privilégio. E já não é mais um drama, e já não é mais um pai injusto. Só continuando, hoje nós vamos ficar devendo um pedaço desse capítulo, porque é grande demais, já atingimos o horário. O herói superou o tempo e a eternidade e encarnou o Pai, o todo, e valida a necessidade de existir para chegar ao ser. Entende? Eu entendi as regras do jogo. Então eu sei por que eu tenho que existir.
perdendo coisa, ganhando coisa, perdendo coisa, ganhando coisa. Porque de tanto perder e ganhar, uma hora eu vou chegar ao ser. Entendi, legal. Valeu, Pai. O jogo é dolorido, mas é válido. A revolta, o ódio é resultado de não termos entendido ainda as regras do jogo. Falta de intimidade com o Pai. E aí ele vai entrar nesse último setor desse capítulo, que é a apoteose. Não vou adiantar muito isso, mas ele fala de um Deus, que é Avalokitesvara, não é um Deus, é um Bodhisattva. Avalokitesvara, que é tibetano, chinês, budista, só que na China e no Japão, ele é chamado de Kuan Yin, é uma deusa feminina, que é o Senhor da compaixão. Ele vai falar da importância desse atributo da compaixão. Mas vamos ficar por aqui hoje, tá certo? Dá mais um tempinho para vocês lerem o livro. Então não esqueçam, na semana que vem não teremos, na outra semana terminaremos esse pedacinho e passaremos para o próximo capítulo. No próximo capítulo eu vou ver 2 juntos, que vai ser o 3 e o 4, porque o 4 é minúsculo, é muito pequeno. Ok? Muito obrigada.